N'Golo Kanté já entrou na lista da Bola de Ouro e esteve entre as principais estrelas dos últimos 10 anos, além de estar entre os maiores trabalhadores, e no topo, modestamente parece que apenas coisas positivas estão associadas a este jogador. Logo vem à mente a famosa história de quando N'Golo raspou a cabeça e foi visitar um conhecido casual em uma mesquita onde comeram um lanche, assistiram a uma revisão da rodada na BBC e jogaram juntos. E isso não foi parte de alguma campanha publicitária ou de relações públicas, mas simplesmente aconteceu. Você pode imaginar qualquer outra estrela desse nível fazendo algo assim com um torcedor comum? Eu não. Kanté é um jogador e pessoa incríveis. E agora na Arábia Saudita, ele é um dos poucos que não perdeu a motivação e está dando o seu máximo cumprindo 100% do seu contrato. Então vamos ver quem mais está no topo do futebol. Talvez não tão modesto quanto N'Golo, mas também tem uma ótima reputação. Este é o top 10 dos melhores jogadores que todos gostam. Bem, ou quase todos. Enfim, mesmo depois de erros, não dá pra falar mal deles. Eles vão te agradar, prometo. No 10º lugar colocamos Philipp Lahm. Assim como N'Golo Kanté, ele é um alemão modesto e trabalhador que fez tudo certo e lindamente tanto em sua carreira nos clubes quanto na seleção nacional. Mas não vamos nos adiantar. Na infância, o nativo de Munique não sonhava em ser uma estrela do esporte ou um empresário. O pequeno Philipp se via no futuro como um cozinheiro, mas seu pai era um grande fã de futebol. E sua mãe trabalhava em uma escola de futebol infanto-juvenil, o que determinou o destino de Lahm. Sua excelente preparação técnico-tática permitiu que, apesar de ter um físico pouco avantajado para um zagueiro e sem físico excepcional, ele estreasse no Bayern antes dos 20 anos. Depois teve sucesso em um período de empréstimo com o treinador Magath e em seguida se tornou insubstituível por muitos anos no principal clube da Alemanha. Quando foi chamado para o Barcelona, Manchester United e outras grandes equipes, permaneceu leal ao Bayern de Munique. Por isso é simplesmente adorado em Munique, e também por seu jogo intelectual e consistentemente correto. Não sei de mais ninguém nessa posição de zagueiro ou volante que durante toda a carreira não tenha recebido sequer um cartão vermelho, pois nas palavras de Guardiola, ele era o jogador mais inteligente de todos, e muitas vezes conseguia antecipar para onde a bola iria, evitando fazer faltas desnecessárias e corrigindo erros. Lahm era utilizado no Bayern, tanto na lateral direita quanto no meio-campo. Quando emprestado ao Stuttgart, ele também jogou como zagueiro central, enquanto na seleção começou como lateral esquerdo. Foi dessa posição que ele marcou seu famoso gol contra o Paraguai na partida de abertura da Copa do Mundo em casa para os alemães. Um verdadeiro soldado versátil que atuava onde a equipe precisava. Lahm se aposentou da seleção logo após a vitoriosa Copa de 2014 no Brasil. Na época tinha apenas 30 anos. É preciso parar quando tudo está ótimo. Palavras não de um jogador, mas de um sábio. Lahm pode se orgulhar de sua carreira. Ele é um jogador fantástico com um grande coração, caráter e fé. Tive a sorte de trabalhar com ele na seleção da Alemanha por 10 anos, disse Joachim Löw ao despedir Lahm da Mannschaft. No Bayern, Lahm se aposentou 3 anos depois, sem dar motivos para falar de alguma queda de desempenho. Na última temporada atuou bem dada sua idade e pendurou as chuteiras, recusando propostas para jogar em países ricos. Fora dos campos, Philipp é um homem de família. Nenhum glamour, nenhum escândalo, alguns projetos de caridade. Quando em uma entrevista o jornalista tocou no assunto de Lahm ser o queridinho das mulheres, Philipp ficou genuinamente surpreso e lembrou esta história. Depois da Copa de 2010, ele, Thomas Müller e o goleiro Hans-Jörg Butt estavam conversando com os torcedores. Ele disse: "Os bêbados gritavam Butt, Butt, Butt. As garotas acariciavam Thomas. E quando me viam, apenas crianças e mulheres de 60 anos diziam: "Oh Deus, é o Philipp Lahm." Então ele também tem um ótimo senso de autoironia. O 9º é Mohamed Salah. Temos que concordar que há uma certa aura positiva em torno deste jogador. Isso soa como algo comum, mas simplesmente não poderíamos deixar o egípcio de fora deste ranking. No mundo do futebol, sempre há um respeito especial por aqueles que se destacaram apesar das adversidades. O pequeno Mohamed tinha uma circunstância aparentemente intransponível. Da sua vila, ele precisava viajar para o Cairo, onde ficava a equipe que o contratou, uma distância de mais de 100 quilômetros. Levando em conta as peculiaridades do transporte público local, a viagem levava 4 horas só de ida. Já falamos sobre isso, mas esse fato impressiona a imaginação toda vez. 8 horas na estrada para 5 treinos é praticamente uma semana de trabalho inteira passada em um ônibus. E assim, ano após ano. Você aguentaria isso? E naquela época sequer se falava que o garoto teria uma carreira de ponta. Ele era apenas um jogador do clube árabe contratado, ou seja, a motivação vinha mais de dentro do que de fora. Salah é um muçulmano exemplar, uma das pessoas mais influentes no mundo islâmico, mas ele também se tornou incrivelmente popular entre torcedores que não têm nenhuma relação com o Islã.
Porque, como já dissemos, alcançou o sucesso apesar das adversidades, porque se tornou a força motriz do progresso do Liverpool, um dos times mais simpáticos do século XXI, pelo qual pouco a pouco muitos torcedores de outros clubes estão torcendo. Logo em seu primeiro ano nos Merseyside, Salah virou uma estrela mundial. Encantou o mundo do futebol com seu lindo estilo de jogo rápido, e os Reds chegaram à final da Liga dos Campeões. E lá vimos que Salah é uma pessoa totalmente sem rancor. Todos que torciam pelo Liverpool ficaram chocados com a entrada violenta de Sérgio Ramos, mas o próprio egípcio encarou a lesão com amargura, mas sem agressão contra o culpado. E mesmo depois da partida perdida, ele não foi tóxico sobre isso, e a todas as provocações de Ramos, ele respondia com mais ironia do que ódio. Afinal, Salah não apenas perdeu a chance de brilhar na final da principal competição europeia, como também corria o risco de perder a Copa do Mundo, para a qual havia classificado sua seleção pela primeira vez em 28 anos. Uma excelente partida foi a penúltima das eliminatórias contra o Congo, quando Salah fez 2 gols. Aquela vitória garantiu a classificação antecipada. O gol da vitória de Salah de pênalti no tempo compensado levou o Egito ao êxtase. É desnecessário dizer qual é a escala de popularidade de Salah em seu país natal. E ele ainda está constantemente realizando projetos de caridade em seu país. Em sua terra natal, a vila de Nagrig, Salah é quase como um santo. Ele investiu lá em hospitais, ambulâncias, escola, centro juvenil, estação de tratamento de água. Ele doa regularmente para os pobres. 1 milhão de moedas estrangeiras são gastas em seus compatriotas, patriotas e pessoas realmente generosas. E ainda assim é modesto. Abram suas citações nos sites correspondentes. Em qualquer uma das famosas frases de Salah, não há nenhum ar de arrogância, se for medir nas unidades de Zlatan, por exemplo. E quero destacar mais uma coisa importante: Salah destrói os estereótipos negativos sobre muçulmanos da maneira mais tolerante e humanista possível. Isso é especialmente importante agora quando o mundo e o Oriente Médio em particular estão tão turbulentos. Esse egípcio faz mais para acabar com o choque de civilizações do que qualquer outra pessoa no mundo, disse o satirista britânico de origem libanesa Karl Chatro. Bravo! Em 7º lugar, Gianluigi Buffon. O principal momento ético na carreira de Buffon foi, é claro, permanecer na Juventus quando o clube foi rebaixado pelas autoridades do futebol após o escândalo do Calciopoli. O assunto é complicado, mas há uma declaração recente de Buffon de janeiro de 2024 sobre isso. Para alguns pode parecer loucura permanecer na Juventus na Série B aos 28 anos, ainda por cima sendo campeão do mundo, mas foi uma escolha de honra, uma escolha que me define como pessoa, é o meu credo, meus valores de vida. O dinheiro sempre foi a última coisa para mim. Belas palavras e o mais importante, ditas após uma bela atitude, não antes ou em vez dela. Buffon teve uma carreira super longa abrangendo 4 décadas e repleta de momentos marcantes. O que o manteve no futebol foi o próprio futebol, não o dinheiro. Ele também queria resolver sua grande obsessão: ganhar a Liga dos Campeões, 3 finais e 3 derrotas. Gigi não conseguia deixar isso para trás. Era tão injusto, pois ele não decepcionava nas grandes partidas da Champions, às vezes até brilhando como em 2003 quando defendeu 2 penalidades decisivas. Em busca de vencer a Liga dos Campeões, Buffon se juntou ao projeto tóxico do PSG em sua velhice, e mesmo lá não passou por todo esse sofrimento apesar de suas falhas terem levado à eliminação contra o Manchester United. Lembram? Os sheiks e torcedores do Paris certamente teriam fuzilado outros goleiros na frente da Torre Eiffel depois de uma decepção dessas, mas a autoridade de Gigi é tão imensa que ele mal foi criticado. Diziam: essas coisas acontecem. É impossível odiar uma pessoa assim, mesmo que ele tenha sido o culpado pela eliminação de um torneio prioritário. Buffon encerrou a carreira no clube onde começou, o Parma, e nessa altura realmente não se importava mais com dinheiro ou o nível da equipe na Série B, com um salário modesto ao invés de coqueteladas noturnas em sua própria vila, com vista para o mar Mediterrâneo, e tudo isso com mais de 40 anos. Caramba, como Gigi ama o futebol! Buffon também é um raro exemplo de emocionalidade não tóxica. Mesmo quando ele atacava alguém no calor da emoção, era de forma elegante. Lata de lixo em vez de coração é certamente uma versão civilizada da expressão bárbara: o juiz é uma pipa, ou transformar o juiz em sabão. É assustador pesquisar a origem dessa última frase. Que diferença ética e estética colossal. Gigi Italiana Vera, um verdadeiro italiano, emocional, mas positivo, intransigente mas bondoso, mesmo sem concluir o ensino médio que abandonou por causa do futebol. Inteligente, um grande jogador com um grande coração, não uma lata de lixo no peito. Sexto, Luka Modric. O elenco do Real Madrid, que conquistou tantas ligas dos campeões, tem vários jogadores simbólicos. Luka nunca poderia competir em estrela com o próprio Ronaldo, mas o croata é praticamente imune a críticas. Todos o amam.
Modric teve uma infância difícil. Ele nasceu durante a dissolução da Iugoslávia. Quando Luka tinha 6 anos, a vila onde sua família morava foi capturada por nacionalistas. Diante dos olhos do menino, eles mataram seu avô. Seu pai foi para a guerra enquanto sua mãe fugiu com Luka para um lugar mais calmo, onde foram alojados em um campo especial. É incrível que a guerra não o deixou amargurado. Modric foi atingido por ela, mas não ficou ressentido. "Eu não sinto ódio por ninguém, apenas sigo em frente", disse Luka em entrevista ao The Guardian. Naturalmente, Modric, que sempre foi mais magro, teve que superar o estereótipo dos treinadores a esse respeito. Isso também merece enorme respeito. Na juventude, Luka jogava como meio-campista ofensivo, mas ao chegar ao futebol de alto nível, foi gradualmente recuado para o meio-campo e nunca reclamou de não ser escalado mais perto do ataque. Ele entendia que poderia ser muito mais útil como um jogador que controlava e progredia com a bola, não apenas finalizando. Em 2018, quando Luka ganhou a Bola de Ouro, ele teve apenas 16 pontos no calendário do ano, incluindo gols e assistências pela seleção. O júri do prêmio de jogador mais prestigiado votou nele por sua inteligência futebolística, seu enorme volume de trabalho, seu papel fundamental que desempenhava no Real Madrid e na Croácia. Um caso raríssimo de um prêmio máximo ser dado, não a um artilheiro, mas a um herói discreto, um jogador absolutamente coletivo. Modric conseguiu acumular tanto amor e respeito do mundo do futebol, que superou até mesmo Messi e Ronaldo ainda em atividade. Gostaria de falar sobre uma ótima história recente de quando o Real Madrid enfrentou a equipe amadora da Arandina em uma partida de Copa. Os jogadores da Arandina pediram as camisas dos craques madrilenhos de presente. A maioria quis não a camisa de Bellingham, o atual número 1 do mundo, mas a camisa com o nome Modric nas costas. Um veterano de 38 anos, modesto e que não costuma marcar muitos gols, é visto como a maior estrela do Real Madrid por esses rapazes da província. Que legal! Na 5ª posição estão Marco Reus e Heung-min Son. Nós os unimos pelo princípio de que ambos são em primeiro lugar patriotas de seus clubes não tão grandes. E daí decorre o segundo ponto. Son e Reus não conquistaram tantos troféus em suas carreiras, e por isso esses dois jogadores recebem a simpatia de milhões de torcedores ao redor do mundo. Depois do jogo entre Borussia Dortmund e Mainz, na última rodada da Bundesliga passada, surgiu uma campanha nas redes sociais em que as pessoas postavam stories pessoais tristes com músicas sads, se referindo a Marco Reus. Até a nova geração do TikTok se comoveu profundamente com a situação deste meio-campista do Borussia, determinado que perdeu grandes torneios com a seleção. Parece que o jogador de alto nível mais azarado desperta simpatia. Todos nós conhecemos o gosto da má sorte, do fracasso. Todos já sentimos essa sensação terrível de que nada pode ser consertado, e compadecer-se do estado emocional de outra pessoa nos aproxima. Esta é a natureza do amor do público por Marco Reus, além do fato de que seu jogo inteligente e técnico nunca deixar de agradar, e ele mesmo nunca solta frases tóxicas. Mas se Reus tem alguns troféus, Son está em situação muito pior. 0 títulos por equipe em sua carreira no Tottenham, e pela seleção sul-coreana, ele perdeu 3 finais no total. Chorou até depois de perder a Copa da Liga em 2021, embora muitos considerem este troféu de segunda linha. Mas essa é sua escolha. Recusar propostas de clubes com os quais poderia ganhar mais frequentemente e tentar conquistar troféus por seu amado Tottenham. Esse sacrifício impressiona não apenas os torcedores do Spurs, mas também o público do futebol em geral. Além disso, ele é simplesmente um bom rapaz, o que observamos muitas vezes através de suas palavras e ações. Como ter ficado chateado por causar uma lesão grave, Son não se cansou de se desculpar por essa situação e até deixou de comemorar 2 gols na Liga dos Campeões. Como agradeceu os apresentadores no canal TNT Sports após uma entrevista, sem esquecer de cumprimentar toda a equipe de filmagem, Ferdinand até deixou escapar no final: "Que cara! A própria modéstia, a própria cortesia, a própria gentileza." Heung-min Son, a pessoa mais popular da Coreia do Sul, ganha dezenas de milhões de dólares com contratos publicitários, mas se comporta como um estudante asiático discreto que veio para a Inglaterra aprimorar seu inglês. Nossa, que cara! Um símbolo de lealdade no futebol do século 2021, Francesco Totti está em 4º lugar. Formado nas categorias de base da Roma, passou toda a sua longa carreira no clube de seu coração. Para Roma, ele é mais uma honra que um jogador. Sua biografia foi lançada em 2019 não na loja do clube ou em um centro de entretenimento, mas no Coliseu, e foi a primeira vez na história moderna que o Coliseu foi usado para um evento público. Totti poderia ter saído muitas vezes por um salário muito maior, como por exemplo, Francesco já recusou o próprio Real Madrid que tanto o cortejou.
Totti teve seus casos, atitudes feias em campo e cartões vermelhos diretos, mas com a idade ele ficou mais sábio e contido, e se tivesse vontade de fazer algo fora do comum Totti, ou tirava uma selfie comemorando um gol, essas imagens se espalharam literalmente por todas as principais mídias mundiais. Ou então, ele pulava para o lugar do câmera e apontava a câmera para os torcedores celebrando seu gol. Um verdadeiro showman. E Totti jogava de maneira extremamente bonita, técnica reconhecível, soluções não convencionais. É impossível não se encantar com um jogador assim, mesmo que a camisa que ele veste seja como um pano vermelho para você. Em maio de sua última temporada, os torcedores da Lazio ergueram uma faixa no jogo contra a Inter, dizendo algo como: "Na vida, Francesco Totti vale muito caro." Um gesto de respeito dos mais ferozes oponentes que você provocou e humilhou por mais de 20 anos. Há muitos fatos sobre Totti que arrepiam. Aqui vão mais alguns. Seu casamento em 2005 com a modelo Ilary Blasi foi transmitido ao vivo pela Sky Itália. Veja como ele é amado em seu país natal. E o casal doou o cachê da transmissão para a caridade. Em geral, Totti frequentemente doa seus rendimentos de participações em eventos públicos para quem precisa. E a famosa comemoração de Totti chupando o dedo que ele dedicou à esposa Ilary e à filha Chanel, que não conseguia se livrar desse hábito infantil. Bem após encerrar a carreira de jogador, Totti tentou trabalhar na diretoria da Roma, mas divergiu das visões dos proprietários americanos e saiu. "Eu sempre torcerei pela Roma. Se outros donos quiserem trabalhar comigo, voltarei com prazer. Para mim é melhor morrer do que ficar longe da Roma", disse ele na época. Fui convidado para outros clubes italianos como Juve ou Napoli. Não fiquem loucos, eu não faria isso. Eu amo muito a Roma. Totti cumpriu sua promessa e ainda está desempregado. Ronaldinho está em 6º lugar. Sua história é única, pois o brasileiro jogou em um nível fantástico por apenas alguns anos. Gostava de se divertir, não bebia nada, desperdiçou seus talentos e encerrou o futebol de elite antes dos 30 anos. E ainda assim é adorado com todas as suas falhas. Nisso, Rony se diferencia de todos os outros nesta lista. Quando se lembra do jogo de Ronaldinho, geralmente não falta os epítetos mágica ou feitiço. Na verdade, o apelido de Rony é o Bruxo. Pés incrivelmente rápidos, dribles e truques irreais. Vale a pena lembrar daquele seu gol da vitória após um elástico quase impossível contra o Milan em 2004. Ou aquele chute inesperado da entrada da área contra o Chelsea. Ou aquele gol de bicicleta após dominar e girar 180 graus. Ninguém mais fez isso no futebol de elite. E seus passes geniais sem olhar foram incríveis. Não havia outra explicação. Ele me hipnotizou. Desculpou-se Seaman quando recebeu aquela famosa bola pelas costas, vinda de Rony na Copa do Mundo. A palavra hipnose é apropriada. Ronaldinho literalmente hipnotizava. As pessoas acreditavam que o sorridente brasileiro podia fazer qualquer coisa com a bola. E até acreditavam na autenticidade daquele vídeo da propaganda em que Rony acertou várias vezes na trave enquanto brincava a bola. Hoje existem muitos freestyles que fazem milagres. Isso já não surpreende ninguém, mas naquela época, no meio dos anos 2000, Ronaldinho era o deus do domínio da bola. E o mais importante, ao contrário dos freestyles de hoje, ele conseguia aplicar seus truques no mais alto nível do futebol. No final de 2023, muitos foram para o Quirguistão para ver os veteranos do Barcelona. Ronaldinho deveria ter ido para lá e todos estavam esperando por ele. Embora já tenham se passado muitos anos desde que ele se aposentou, quando ficou claro que Rony não viria, todos ficaram extremamente desapontados. Havia uma multidão de blogueiros não relacionados ao futebol e eles diziam: "Ronaldinho é uau, ele é meu ídolo." Mas eles mesmos assistem futebol uma vez a cada 4 anos. E mesmo assim, Rony é o ídolo deles. Não importa o que o bruxo fez de negativo durante e depois de sua carreira, em quais histórias feias ele se envolveu, incluindo a prisão no Paraguai. Isso não pode matar ou mesmo enfraquecer o amor por ele das pessoas em todo o mundo, mesmo das não tão ligadas ao futebol. Como isso é possível? Em segundo lugar está Raul. Ou você ama o Real Madrid ou o odeia. Poucos são neutros em relação aos merengues. Existem muitos motivos para isso. Há artigos inteiros e vídeos no YouTube sobre o assunto. Enfim, Raul, o madridista, também é amado em Gelsenkirchen, onde encerrou a sua carreira, mas todo o resto da audiência global de futebol também nutre bons sentimentos por esse jogador. Raul nasceu em uma família humilde que morava na periferia de Madrid. Seu pai era eletricista, eles não tinham dinheiro, então o futebol era visto como uma oportunidade de ascensão social para o jovem Raul.
Essa história de sucesso de garotos de famílias pobres sempre atrai atenção e gera simpatia. A história de Raul não foi exceção. Os torcedores o amaram imediatamente, especialmente porque ele começou a marcar gols já em sua primeira temporada no futebol profissional. Raul era conhecido por sua habilidade de finalização, o que poupava os nervos dos torcedores que lhe agradeciam especialmente por isso. Mesmo assim, o atacante não se deslumbrou, não monopolizou a bola. Sempre soube muito bem atuar como assistente. Ele é o terceiro maior assistente da história do Real Madrid, atrás apenas de Benzema e Cristiano Ronaldo. Raul deixou o clube quando percebeu que já não conseguia manter o nível de atacante titular no maior clube do mundo. Simplesmente queria continuar jogando, caso contrário teria encerrado a carreira em seu amado time. Há uma ótima história sobre Raul. Supostamente ele ficou muito irritado com a reformulação do Real promovida por Pérez em 2000. Até a própria palavra Galácticos irritava o atacante, sem falar na contratação de estrelas, pelo simples princípio de quanto mais estrelas, melhor. Quando contrataram Anelka e o novato começou a fazer exigências no time baseado em seu alto valor de compra, Raul teria dito: "Nem tudo se compra". Outra ótima história que os jornalistas espanhóis gostam de contar é que antes de uma importantíssima partida em casa na Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, quando corriam o risco de não se classificar para as oitavas, Ronaldo e Roberto Carlos fizeram uma exibição de freestyle durante o aquecimento, o estádio explodiu e Raul cortou os companheiros. Isso não vai nos ajudar a vencer. O próprio Raul raramente segurava a bola, preferindo as jogadas de toque com os companheiros para avançar em vez de dribles. Não simulava faltas, não era mal educado ou violento. Ele sequer levou 2 cartões amarelos em uma única partida durante toda a carreira. Longe disso, jamais levou cartão vermelho direto. Jogava futebol honesto, sem tentar chamar atenção de qualquer maneira. E fora dos campos também não se envolveu em escândalos. Raul é um excelente homem de família. Costumava beijar a aliança ao comemorar gols. Já está casado há 25 anos com a atriz Mamen Sans. O casal tem 4 filhos e uma filha. A propósito, é justamente a filha Maria quem levou o futebol mais a sério. Em 2022, ela foi contratada pelo time feminino do Real Madrid. Ela, assim como o pai, joga no ataque. É impossível não amar Raul, mesmo sendo um fã fervoroso do Barça. Simplesmente não há como odiar o camisa 7 dos merengues e da seleção espanhola. E o fato de que Raul marcou 15 gols contra o Barcelona em sua carreira é, desculpe-me, uma demonstração de grande habilidade. Por isso só podemos respeitá-lo. E em primeiro lugar temos o jogador com o coração de leão, símbolo do jogo altruísta na defesa, Carles Puyol. Ele é corajoso como um leão e justo como um leão, um verdadeiro guerreiro e capitão. Assim Xavi descreveu seu companheiro e isso se tornou popular. Sendo o coração de leão um dos apelidos de Puyol, Carles nasceu na família de um trabalhador rodoviário de uma pequena cidade catalã chamada La Pobla de Segur. Mais um anti-Mauricinho no top de hoje e mais uma pessoa que teve que provar seu talento. Ninguém acreditava nele e até queriam despachá-lo da academia do Barcelona para o modesto clube Lleida, que fica mais perto da cidade natal de Carles. Mas Puyol persistiu e pacientemente esperou sua hora. E quando ele conseguiu se firmar no time principal, os torcedores do Barça e do Ajax estavam em êxtase. Naquela época, devido ao grande número de jogadores vindos de Amsterdã, os torcedores estavam felizes. Um rapaz local substituiu mais um estrangeiro. Puyol inicialmente era o jogador mais mal pago da equipe, mas não se importava com isso. Carles jogou como zagueiro central. Apesar de sua altura não ser ideal para essa posição com 1,78 m, sua capacidade de pular e a habilidade de Puyol em disputar bolas aéreas eram tão impressionantes quanto a força do vencedor da Bola de Ouro Cannavaro. Relativamente jovem, ele se tornou o primeiro catalão em muito tempo a receber a braçadeira de capitão. Foi a maior honra para mim. Havia muitas estrelas na equipe jogando no ataque e no meio-campo. E aí eu, um defensor, fui escolhido como capitão, lembrava Carles. E ele fez jus ao título. Jogou toda a sua carreira pelo clube recebendo diversas lesões, mas sempre retornando rapidamente. Puyol teve a maçã do rosto quebrada e jogou com uma máscara. Depois, a lesão se repetiu e ele usou a máscara novamente. O importante era jogar e ajudar sua equipe. Foi nessa época que surgiu a piada: quando Puyol morrer, ele vai ficar fora no máximo 2 semanas. Quando o Barça venceu a Liga dos Campeões em 2011, o capitão Puyol entregou sua braçadeira e o troféu para Abidal, para que o francês que lutava contra o câncer fosse o primeiro a levantá-lo. Um dos atos de capitão mais bonitos da história do futebol.
Como verdadeiro capitão, Carles dava o exemplo de autocontrole, mesmo quando um adversário tocava seu rosto, algo que enlouqueceria qualquer outro jogador. Puyol não caía em provocações e não permitia que seus companheiros caíssem, mantendo assim sua equipe completa. Na verdade, Puyol quase sozinho salvava a imagem daquele grupo catalão. Quando Piqué, em um El Clásico, fingiu estar em agonia, após ser atingido por um isqueiro, Carles jogou ele fora. Chega de choramingar, vamos jogar. Quando os companheiros se empolgavam celebrando com danças, Carles chegava e acabava com toda a festa. Chega de palhaçada, é hora de jogar. Naqueles anos, quando Busquets espiava através das mãos para ver se sua simulação funcionou, Puyol voava na direção da bola sem pensar em si mesmo, e todos ficaram horrorizados com seu mau pouso no cotovelo. Ao mesmo tempo, a comunidade do futebol admirava sua incrível coragem. Com um capitão assim, não dava para comparar aquele Barça com um grupo de balé. Puyol era um capitão real demais, sério demais, heróico demais. E mesmo que você fosse um torcedor do Real Madrid e aquela versão do Barça te irritasse, quando se tratava de Carles não havia nada de ruim a dizer. Era melhor simplesmente ficar calado.